No primeiro episódio de Ordem Paranormal Quarentena, é apresentado um novo tipo de criatura do outro lado, nunca antes visto em qualquer outra campanha do RPG, os infectados. Nesse vídeo, vamos discutir sobre o que são eles, a origem deles, a relação deles com outra criatura paranormal de energia e a importante menção do número 413. Mas antes de continuarmos, eu tenho que pedir para você se inscrever. Não custa nada do seu tempo, isso me ajuda muito a continuar no YouTube e produzir conteúdo para vocês. Lembrando que no card aqui em cima eu vou deixar um vídeo falando sobre todas as criaturas do elemento de sangue do Ordem. E logo vem a parte 2 com as criaturas de morte. E já vou avisando que vamos ter 5 partes. Então não perde tempo e já se inscreve e deixa o like para espalhar esse vídeo para muitos fãs do RPG. Agora, bora começar. O que nós sabemos sobre os infectados? Bom, sabemos que são criaturas paranormais de energia com um elemento complementar de sangue. Também sabemos que eles são um vírus, que infecta seres biológicos como os seres humanos, hamsters, que podem ou não se chamar Wallace, e plantas. Mas eles também infectam materiais tecnológicos como celulares, computadores, redes de comunicação e enfim, qualquer coisa que usa eletricidade e energia para funcionar. Também sabemos que a temperaturas menores que -3°C, as criaturas são congeladas e ficam incapacitadas, por assim dizer. E nós sabemos de uma criatura que possui essas mesmas propriedades, o infecticídio, que é um aglomerado das várias criaturas infectadas pelo vírus. Sabendo disso, é completamente seguro dizer que os infectados são um ser ou um pequeno aglomerado de seres que não fazem parte da ordem principal do infecticídio. Ok, essa é a dedução mais óbvia, mas eu penso um pouquinho diferente. Não há dúvidas nenhuma de que os infectados e o infecticídio são as mesmas criaturas, ou pelo menos são originadas pelo mesmo vírus. Mas eu acho que tem mais coisa aí. Afinal, comparando as duas criaturas, elas são bem diferentes. Tanto na aparência, mas isso claramente pode ser apenas uma escolha artística, como também no comportamento. Parece que os infectados não têm muita necessidade de se aglomerar em hordas, já que a gente vê vários deles que ou estão sozinhos, ou estão aglomerados em 2, ou aglomerados em 3. Ou até mesclado aí alguns animaizinhos que infelizmente vieram a óbito durante o episódio. Diferente da descrição do infecticídio, que diz que as criaturas infectadas se juntam à ordem. Isso não é uma prova concreta e pode muito bem significar nada, mas é algo para se pensar. Quando Benito e Jeffrey estavam investigando o laboratório de pesquisa, o Jeffrey encontrou um documento chamado Relatório sobre a Capacidade de Propagação I-413. É nele que aprendemos que os infectados ficam incapacitados no frio, mas também descobrimos que os infectados são chamados de I-413. E esse número, 413, não é nada estranho para espectadores de longa data. O número 0413 tem alguma relação misteriosa com o anfitrião e o elemento de energia. Infelizmente, essa relação ainda é desconhecida para a gente. E eu não acho que o fato dos infectados e do vírus serem referidos como I-413 seja apenas uma pequena referência ao anfitrião. Não. Eu suspeito que o próprio anfitrião esteja envolvido com as ações das indústrias Panaceia. Independente de qual seja o objetivo da Panaceia, lucrar com a cura do vírus ou simplesmente o puro caos, eu acredito que o anfitrião usou dessa companhia farmacêutica para aprimorar o vírus, por assim dizer, e deixá-lo mais forte, ou seja, deixá-lo resistente ao frio. Isso cairia muito bem com aquele laboratório onde Jeffrey encontrou aquelas estantes repletas de fetos infectados. Aqueles provavelmente foram experimentos para tentar fazer o vírus se mutar, criar uma resistência ao frio. E lembrando que um daqueles fetos, o Jeffrey pressentiu que poderia servir para alguma coisa e pegou ele. Os fetos, assim como nossos personagens, eram cobaias para experimentar com o vírus e fazê-los mutá-lo, para resistir ao frio. E esse é o objetivo da Estação Glacius. Pensando nessa minha teoria aqui, aprimorar o vírus e torná-lo resistente ao frio, isso também explica a localização deles. Um local repleto de neve e mais nada. Puramente frio, provavelmente fica localizado em algum dos extremos norte ou sul do planeta Terra. E isso serviria como uma garantia, por assim dizer, caso alguma coisa acontecesse. O vírus não iria se espalhar devido às condições do ambiente externo à estação. Mas também nós sabemos que o vírus foi espalhado propositalmente pela própria indústria Panaceia na estação de Glacius. E eu acredito que o motivo disso esteja mais relacionado com o fato de que eles não queriam testemunhas sobre o que eles estavam fazendo naquela estação. Nós sabemos também sobre a existência de uma outra estação, chamada de Estação Igneous, e sobre o objetivo dela nós não podemos confirmar nada, apenas teorizar. Ela pode ser uma estação para testar o novo vírus aprimorado, ou talvez o resultado não tenha sido o esperado, e agora eles têm um vírus resistente ao frio
mas que é fraco contra o calor. Ou quem sabe, na estação Glacius, eles estão fazendo testes com o vírus que é enfraquecido no frio, e na estação Ignis o vírus é enfraquecido com o calor. Isso resultaria em 2 tipos de vírus diferentes, e é o que eu acredito ser o menos provável, já que no próprio livro nós lemos que o infecticídio é fraco contra o frio. Mas o real objetivo da estação Ignis é algo que nós não sabemos, pelo menos por enquanto. Comenta aí o que você achou dessa minha ideia e também me fala o que você acha de tudo isso. Concorda comigo ou discorda? Tem alguma ideia sobre todas essas relações que eu comentei? Aproveita também, deixa o like e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo do canal. E me fala também se você gostou do vídeo, o seu feedback é extremamente importante para eu saber se continuo a falar desses assuntos ou busco novos assuntos para comentar aqui no canal. E eu espero ver você no próximo vídeo, andarilho.